Oi, Su! Já te chamo aí. Olá, pessoal! Simoni, Denise. Oi, Gi. Tô chamando o pessoal aqui. Geraldo, tudo bem? Ai, que bom! Homens bem-vindos nessa live. Andréia Japa! Que bom, Stanley, meu amigo, seja bem-vindo! Ivonete, seja bem-vinda! Minha participação especial! Oi, mãe! Dai, minha coach maravilhosa, que bom! Muito bom, Marlene, Fabrício, sejam muito bem-vindos! É em homenagem, né, a esse nosso tema aqui. Eu trouxe aí um pagode delas, né, um samba delas. Deixa eu chamar a Suzy aqui, que a gente já conversa. A Dai tá dançando lá, como não dançar, né? Oi, Su! Oi, tudo bem? Tudo, boa e estar aqui com você? vocês. Bom demais. Tá me vindo bem? Tá me vendo bem? Tudo, e vocês? Tudo certinho? Dá pra ver? Vamos Tudo, só olhar aqui certinho, ver se o som tá funcionando. tudo certo. Agora sim, Olha coisa aí, boa. conseguimos arrastar Denise Japa para uma live, gente. Isso é milagre, gente, coisa boa. Tá Que coisa bombando. boa. Obrigada, Mi, Muito obrigada bom, pelo gente. convite, né? Que Nossa, fiquei muito honra. feliz de você ter aceito. A Suzy, pessoal, é uma estudiosa sobre esse tema, né? E um tema que, estudando ele essa semana, até para a gente conversar, para que eu possa conversar um pouquinho também, né? A gente descobre como ele faz parte do nosso dia a dia e que bom, né? Graças a Deus, né? Que a gente tem ele presente, né? De alguma forma. E Com cada vez certeza. mais a gente tem que falar sobre esse tema, né? E como aqui, né, no Instagram, o meu público principal são mulheres que buscam, né, se desenvolver, que buscam crescer, que estão em busca desse empoderamento, né? Nada mais justo do que trazermos esse tema da sororidade, né? Essa desmitificação aí do feminismo, para que a gente possa seguir por caminhos, né, juntas aí, né, não? Com certeza, Mi, com certeza. Que Ô, bacana. Su, você sabe que eu fiz uma pesquisa hoje, antes da nossa live hoje de manhã? Ah, Abri umas caixinhas ali de sim ou não. Vou trazer o resultado para ah, ver, para a gente conversar também sobre ele ali. Olha só que interessante. Eu perguntei lá se as pessoas conheciam o conceito de sororidade, né? aham. 45% das pessoas não conhecem o conceito. Olha, é, Achei bem alto, né? realmente. Até. Depois eu perguntei se em algum momento você já enxergou uma mulher especificamente como sua inimiga. 80% respondeu que sim. Meu Esse Deus, dado é bem muita alto, coisa, né? né? E isso reflete, Depois né, em nós alguns perguntamos, comportamentos reflete. da nossa A gente sociedade, perguntou assim, inclusive. se em algum momento você se sentia ameaçada por outra mulher. Na vida profissional, na vida pessoal, 50% respondeu que sim. Olha só, né? Quando a gente olha os É, dados, eles realmente confirmam, né, tudo aquilo que os estudos, a literatura trazem para nós, né? sim. E uma coisa que eu comento muito sempre é assim, ainda mais nesse momento, né, de pandemia, a gente tem informação disponível em todos os momentos, né? É um boom de informações. Mas nos falta muitas vezes um conhecimento consolidado sobre as coisas, né? Porque de nada adianta eu ter um conjunto de informações e não consolidá-las, né, numa teoria, num conceito, num posicionamento em relação a um tema. E com a sororidade não é diferente, né? A gente consegue ver, por meio desses dados que você comentou agora com a gente,
quanta informação ainda em relação ao tema, né? É importante a gente ter acesso, né? Quão novo ele é para os nossos ouvidos, né? A recorrência, o ouvir ele não é muito recorrente no nosso dia a dia, né? Eu mesma até te conto, assim, até com uma forma de storytelling, né? E contando um pouquinho da minha experiência. A primeira vez que eu escutei o tema foi em 2016. E quando a gente vai olhar, né, nos dicionários formais, esse conceito, né, essa palavra, ela ainda não existe. Claro, quando você dá um Google ali, ele vai aparecer, ele vai te trazer condicionantes, informações, né, argumentos sobre, mas eles são limitados. O que vai fazer cada um ampliar, né, a sua visão sobre o tema é pesquisar, é olhar, é vivenciar. O dicionário isso, formal, né? nem tem ainda, né, Su? Não essa tem. palavra. Não tem. E assim, uma coisa bastante, acho que tomou uma grande proporção, né, em especial depois que a Manu Gavassi falou sobre a palavra, né, sororidade no Big Brother Brasil, e isso no Google Trends deu uma porcentagem média de 250% a mais, né, de procura. O que é isso mesmo, né? Até em casa eu tive a oportunidade de um almoço informal, assim, alguém comentar, mas falaram sororidade, o que é isso, né, minhas irmãs? E daí, em uma tentativa de explicar, de conviver e de trazer isso para a realidade nossa, né, eu também compartilhei essa história de que em 2016 uma grande amiga minha e uma pessoa que eu admiro demais, né, estudiosa também sobre esse tema e outros temas relacionados, né, ao feminismo também, a Gisele Gomes, ela me apresentou esse conceito de sororidade. E foi a partir daí que eu consegui traduzir muitas das experiências e das práticas, né, que eu já tinha vivenciado na minha vida. Com a própria Gisele, né, com a Mi, né, com a Mi Fres. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as minhas amigas e até mesmo muitas colegas, né, de trabalho. No dia a dia, como você mesmo comentou, se a gente se sente, né, ameaçado ou não. O ambiente de trabalho é um ambiente, às vezes, e o pessoal, né, são ambientes onde ocorrem esses sentimentos, né? E aí o que acontece, assim, né, Mi? Essas pessoas, elas realmente foram um instrumento para mim, né? Para entender na prática o que representava isso na minha vida. E quando você me convidou para falar sobre o tema, eu confesso que a minha primeira reação foi questionar, assim, a minha habilidade para tal, né? Eu sou uma pessoa um tanto quanto discreta, não uso muitas redes sociais e tudo mais, mas eu disse, acho que a causa ela é justa e vale realmente, né, esse bate-papo. E na mesma hora, assim, foi questão de segundos, né? Eu já tive a oportunidade até de refazer meus pensamentos e de resgatar alguns momentos em que todas essas mulheres que eu comentei, né? Minha mãe, minhas irmãs, grandes amigas da minha vida, né? A D, a própria Japa, você e tantas outras que fazem, né? Parte da minha vida, da minha história. Me disseram muitas vezes que eu tinha essa capacidade, que eu podia, né? E que eu podia fazer o que eu quisesse, da forma que eu quisesse e fazer o que tinha que ser feito. Opa! Caiu aqui. E aí foi a partir disso que eu me encorajei, eu me empoderei, né? Vamos dizer assim, de certa forma, para falar sobre esse tema. E na maioria das vezes, né, o primeiro contato prático que a gente tem na nossa vida sobre a sororidade, ela vem muito por meio das nossas mães ou das mulheres que nos criam, né? Muitas vezes avós, tias, mulheres que se relacionam com a gente desde o primeiro dia de vida, vamos dizer assim. E a minha mãe, desde quando eu era pequena, né, ela sempre me incentivou a conquistar o meu espaço no mundo, né? Como uma mulher em especial de valor, né, mas também de sucesso, assim. E ela compartilhou muitos desses ensinamentos comigo, que compartilhou comigo, ela também compartilhou com as minhas irmãs, ela compartilha isso com as minhas sobrinhas, né, e eu vejo que é um ciclo virtuoso, né, que perpassa, né, vamos dizer assim, uma atitude, é um gesto de amor, é um gesto, né, de amizade, é um gesto realmente genuíno de buscar no outro
aquilo que eu gostaria de melhor para mim. Isso é sororidade, né, gente? É uma união realmente de forças entre as mulheres, que ela é pautada em especial na empatia, na solidariedade feminina, no empoderamento mútuo, né, dos dois lados, no próprio companheirismo. E ela só é possível quando existem duas mulheres, né, ou mais envolvidas nesse processo. Por isso que ele é um processo de troca, né, de troca em todos os momentos. E quando eu reflito, né, sobre tudo isso, eu percebo como muitas de nós, muitas de vocês, né, homens, mulheres, enfim, praticam, né, a sororidade no dia a dia de vocês. E muitas vezes, como eu comentei ali no início, nos falta, meu Deus, vamos lá. Eu preciso de um apoiador. E muitas vezes... Amiga, depois te mostro o meu suporte gambiarra. Eu preciso de um negócio desse, né? Mas, assim, resgatando um pouco do que eu disse ali no início, da importância da informação consolidada em conhecimento, é a gente saber que a gente pratica isso, né, no nosso dia a dia. E que muitas vezes nos falta essa clareza, né, da força dessa palavra, não só na nossa vida, mas em especial na vida das pessoas que a gente impacta, das mulheres que a gente, né, convive, que a gente tem esse poder de multiplicar essa força, né, da sororidade. Uhum. Ela tá num ouvir genuíno uma amiga, a nossa mãe, a nossa irmã, aquela colega de trabalho, ou simplesmente aquela mulher que pede um auxílio nosso. Às vezes a gente realmente não tem tanta afinidade, né? Essa coisa da rivalidade vem muito dessa coisa da afinidade, né? Se eu não tenho afinidade com a pessoa, não vou querer, né, ajudar ela ou, enfim, Sim. escutar É fácil ter empatia com quem a gente ama, com quem a gente conhece, né? O desafio tá em fazer algo diferente disso, né, Mia? É como eu disse, assim, é passar por cima, até muitas vezes do orgulho, né? E de tantas coisas que são intrínsecas na gente, são intrínsecas da nossa cultura, da nossa criação, daquela coisa que é assim, a mulher é rival, né? Num posto de trabalho, a ex do namorado, ou tantas outras coisas, né, que aparecem, trazem a mulher como uma ameaça para outra mulher, né? Então, a sororidade, ela vem com um conceito e um movimento, inclusive apoiado pelo próprio, é um braço, vamos dizer assim, do feminismo, né? Com o intuito de fortalecer isso, né? Tanto o conceito quanto a palavra mesmo, né? Então, assim, a importância disso é da gente estar realmente aberto para ajudar e apoiar as pessoas quando ela precisa, né? O falar honestamente e transmitir ao outro o mesmo bem, como eu comentei ali, né? Que a gente deseja para nós mesmos. E aí, gente, independentemente de gênero, né? A gente não coloca, ok, a sororidade, ela é... Daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho mais sobre a etimologia, a origem dela, mas ela é, sim, uma atitude, né? Uma ação de promover o bem para o outro. E agora, né, olhando isso, não um gênero, né? Mulher ou homem, enfim. E quando a gente olha essa questão da origem da palavra mesmo, a palavra sororidade, ela vem do latim soror, né? Que ela significa irmãs. Então, o termo, ele é vamos dizer assim, né? Que ele é uma versão feminina da fraternidade, né? Que também se origina a partir do latim, do prefixo frater, né? Que quer dizer irmão. Então, a gente pode até dizer que a sororidade é o feminino da fraternidade, né? Que seria o masculino. E quando a gente fala de fraternidade, a gente não limita ela somente ao sexo, ao gênero, né, masculino. E sim como uma atitude fraterna, um olhar para o outro, né? E não só para mim. Essa questão da prática da empatia mesmo. É o olhar para mim, é o me conhecer e também ter a compaixão, né, a fraternidade de olhar e conhecer o outro, de perceber no outro, né, pontos fortes também em mim. Às vezes eu brinco assim, eu falo que muitas vezes a gente acha que, enfim, uma característica ou, enfim, um comportamento
que é sensível em nós enquanto indivíduo, ele é fortaleza na coletividade, né? E a sororidade da mesma forma, quando a gente traz ela para a coletividade, ela se torna uma aliada nesse processo, né, de humanização que muito tem se falado de todos nós, né? Sim. Ela realmente se transforma, né, na capacidade das mulheres se unirem, delas construírem alianças, né, baseadas no companheirismo e buscando realmente objetivos comuns, né? Você falando, Suzy, me fez lembrar assim, como a aplicação desse conceito, né? Primeiro, né? Lá da rivalidade me fez lembrar da nossa infância, né? Nós somos seres criados para competir o tempo todo, né? Exatamente. Homem ou mulher, a gente é criado para a competitividade. A gente tem que tirar a melhor nota, a gente tem que ser a mais inteligente, a mais bonita, o destaque da sala, ou seja, a gente é criado para entender que você precisa ganhar. Só que para eu ganhar, os outros têm que perder para sobreviver. Né? Um instinto de competitividade que traz toda essa rivalidade, né? Com certeza. Que é aquela origem que a gente estava conversando. Fala, caramba, da onde vem? Vem daí. A gente é criado para competir o tempo todo, né? E por outro lado, a sororidade aplicada, você falando, me fez lembrar como ela passa a ser um antídoto aí para muitos sentimentos tóxicos, como a inveja, né? Como a própria competição desenfreada, né? Para essas coisas que trazem tantos maus para mim, para a humanidade hoje. Com né? certeza. E que nesse momento de pandemia em especial, né? A gente está tendo a oportunidade de refletir sobre. São esses tipos de comportamentos, são esses tipos de atitudes que eu quero na minha vida. Né? Eu quero conviver com pessoas tóxicas, com pessoas que realmente me trazem para baixo, ou eu quero conviver com pessoas que agregam valor na minha vida, né? Que transformam. E que tipo de pessoa vida. que você é, né? Você é uma pessoa que agrega ou você é uma pessoa que derruba o outro, né? Eu falo que é todo dia, né? É orar e vigiar, assim. Mas eu buscando a minha melhor versão no mundo, sabe, Mi? Diariamente, para quem me conhece, né? Sabe que eu sou uma pessoa que, como eu comentei, assim, eu vivi a sororidade e eu busco praticar, né? A sororidade, assim. Em especial, quando eu vejo, assim, a minha própria ascensão, né? Na minha carreira profissional, nesses 11 anos de carreira, minhas principais ascensões se deram em virtude de duas pessoas que eu tenho muita admiração, que eu tenho muito amor, que eu carrego na minha vida e que eu conto para todo mundo, né? Quando, não, foi fulana que me indicou, foi fulana que me ajudou. E da mesma forma, né, uma atitude, inclusive, da gente sororizar, né? Nem sei se existe essa palavra, mas sororizar a gente inventando as coisas, né? É realmente, assim, se eu tenho oportunidade de compartilhar conhecimento, eu vou fazer isso com o máximo de pessoas que eu conseguir, assim como você fez. Se eu tenho uma amiga próxima, ou se alguém da minha família precisa de um apoio, eu tô aqui para poder ajudar também. Da mesma forma que quando eu preciso, eles sempre estão ali. Você, o tanto que me ajudou e ainda me ajuda em todo o meu processo de autoconhecimento, né? E também desse processo que vem a partir, né, do autoconhecimento, conhecimento e a capacidade de conhecer o outro. Então, a minha vida se traduz, né, na capacidade da sororidade, assim. E eu fico muito feliz, assim, por poder, de alguma forma, compartilhar, né, isso com vocês, assim, sabe? É muito bacana. E assim, eu até falo, né, porque muitas vezes a gente... É isso que você começou falando ali, né? Tem se falado muito do empoderamento, da liderança feminina, do protagonismo e tudo mais. Mas parece que muitas vezes a gente ainda tem medo de falar sobre o feminismo, né? Ele traz um peso, a mídia tem trazido um peso, muitas vezes até que negativo para isso. E eu acho que esse termo da sororidade, essa oportunidade da gente conversar, inclusive com o intuito da gente desmitificar, ou seja, né, tirar o mito de algumas dos padrões que a gente repete, né? Porque alguém disse que não era bom, alguém disse que
é ruim e eu vou né, vou na linha, no movimento, assim, né? Sim. Então, assim, até se você me permitir, eu queria compartilhar um pouquinho com o intuito da gente, né, tirar um pouco essa visão, Claro. né, tipo, mulheres queimando o sutiã praticamente, né? Pois é. Não é isso. Não é bem isso. É claro que quando a gente traz alguns movimentos, a tradução deles pode ser um pouco abrupta, um pouco agressiva dentro do contexto, né? Mas o feminismo, ele nada mais é do que uma luta econômica, política e social das mulheres em busca da equidade, né? Equidade entre homens e mulheres, entre os gêneros. E assim, quando a gente traz esse conceito de equidade, a gente sempre tem que lembrar assim, que equidade é diferente de igualdade. Igualdade é você dar direito a todos, né? E a equidade, ela vem com um olhar que cada um é único no mundo. E que cada um precisa de um incentivo, de uma estrutura, de um posicionamento diferente para chegar no mesmo lugar, né? Então, a equidade vem mesmo com essa estrutura, né? Com esse movimento. E, assim, olhando sempre que o feminismo, ele não quer que as mulheres, né, sejam iguais aos homens, mas que sim, elas sejam respeitadas e vistas, né, com a mesma importância deles. A gente vê agora, em especial, por causa da questão da pandemia, a questão da violência contra a mulher e tantas outras coisas que estão muito latentes na nossa sociedade. E que elas sempre existiram, tá? Só que elas eram camufladas de alguma forma. E isso não é específico do Brasil. Quando a gente olha números do mundo, acontece também, não é um privilégio, né, nosso, assim. Mas é uma coisa que faz sentido a gente olhar. E se eu posso traduzir de alguma forma esse feminismo, né, gritante, ou essa tradução do feminismo que as pessoas têm trazido de certa forma até pesada e negativa, ela vem de um conceito que nem existe também oficialmente, né, de uma palavra, na verdade, que nem existe, que se chama femismo. Ela tem uma diferença bem pequena entre feminismo e o femismo, né? Mas ele é usado para falar quando a gente se refere à ideia de misandrismo, ou seja, é o sinônimo de misandria, que é algo classificado e conhecido, né, já nesse sentido. E essa palavra, ela tem uma origem grega, que ela significa o miso, ódio, né, e os andros aos homens. Então, assim, ela vem carregado dessa emoção negativa, né, das pessoas. Então, vem um repúdio quase que patológico, assim, aos homens, né, e que as mulheres deveriam ser superiores a eles, por exemplo, né? E nesse movimento de comparação até, né, ela seria mais ou menos o que é o contrário do machismo, né? E não o feminismo, do que efetivamente a gente está falando, assim, né? Dessa questão mais radical. E aí, só para a gente conceituar, entender, colocar, né, os pingos nos is, vamos dizer assim, o machismo, ele vem dessa sensação do homem, em especial, né, ser viril, de ser autossuficiente, né? Tem um canal muito bacana que fala, que se chama Papo de Homem. Não sei se você já ouviu falar, se o pessoal também já ouviu falar aqui, mas enfim, é uma fonte de conhecimento fantástica que a gente vê a sensibilidade, né, a exposição do homem nesse sentido, né, de que eu tenho que ser homem, eu tenho que ser provedor, eu tenho que ser isso. Isso é uma cobrança também muito forte, né, ao homem, onde cabe a nós, por meio do conhecimento também, de novo. A gente... Depois te conta a gambiarra do meu Pelo pai. amor de Deus, vou dar um durex aqui, vai ter que ser, né? Jesus, a parede, vai ter que ser já, né? Mas assim, essa questão da masculinidade exagerada, né? Então... Eles também recebem essa cobrança. Muito. Entre eles até, né? Exatamente. E aí também gera, da mesma forma que a mulher gera essa coisa da competição, né? Do dizer, o caminho é esse ou não, enfim. Sim. Acho que às vezes alguns dos
conceitos, né? Existem dados, existem números que comprovam isso. E isso, até existe uma autora americana que se chama Brené Brown. Ela tem um TED dela, né? Ela é ótima. Ela fala sobre a questão da vulnerabilidade, né? A nossa capacidade de ser vulnerável, enfim, aos fatores que nos cercam, né? E tá tudo bem. E ela diz, tá tudo bem ser vulnerável. Não tem problema. E isso não tá ligado a sexo ou gênero, homem, mulher, né? Acho que vale a pena a reflexão, assim, né? Sobre tudo isso. É muita coisa. Inclusive, coisa, aqui no feed, também no IGTV, tem um conteúdo que eu trago sobre isso, né? Falando dessa... que bacana. Do quão desafiante é para nós que fomos criados com essa cultura da rivalidade, do ser forte o tempo todo, né? Exato. De ter que se mostrar superior o tempo todo. E, de repente, vem alguém e fala assim para você, não, se você quiser ser forte, você tem que ser vulnerável. Eu falei, exatamente. Como assim? Né? Exatamente então, isso. E é desconstruindo, mora, né? Desconstruindo muitas crenças. E vem toda uma questão de autenticidade, né? Porque, de novo, lá atrás nos ensinaram assim, e a gente veio carregando essa história até hoje, que muitas vezes é tão pesada, né, Suzy? Essa autocobrança por tudo isso, que ser vulnerável é leve, né? E esse olhar da autenticidade sobre a gente ter a coragem de sermos nós mesmos, sabe? Às vezes falta, né? Falta porque a gente tem medo de como a sociedade vai reagir, a gente tem receio de como a família vai aceitar um posicionamento, uma opção, enfim, que a gente faz, né, na vida. Por isso, esse amor, né, essa compaixão, esse olhar fraterno, né, essa sororidade para com o próximo, né, em especial com as mulheres aqui também. Coisa boa. Essas são algumas, né, dos conceitos e das coisas, enfim, que a gente pode olhar, pode pensar, pode fazer. Clareia muito, né? Para mim, particularmente, quando você trouxe essa comparação, essa analogia, né, com outras palavras já conhecidas, esses conceitos novos foram desmitificados, né? Sim, eu consegui compreender de uma forma muito mais clara, né? Isso, muito bom. Eles trazem, a clareza, ela traz leveza, né, para o nosso processo de conhecimento, seja ele interno ou externo, né? Vamos dizer assim, externo aplicado, olhando a aplicabilidade nisso na nossa vida. Então é muito importante a gente dar clareza para deixar as coisas leves, né? Mais leves na vida. Com certeza. Não, e olha a importância da gente trazer isso para nossa vida, né, Su? De ter isso, não só aquela questão, né, porque mulher apoia a mulher, não, é como um todo, né? Exato. É de você apoiar e ter empatia e não se sentir ameaçado e parar de competir e começar a colaborar com todos, né? Porque é bom para todo mundo, né? Exatamente. E a gente tem buscado, né? Muito tem se escutado, assim, de uma vida com propósito, né? O que eu vim fazer na vida? Qual que é o meu propósito na vida? A sororidade vem muito de encontro a isso, porque ela é um dos caminhos, né? Ela é um dos pilares para a gente humanizar mais o mundo, né? Ali até na propaganda, né? Mulherar, estar inteira para mulherar o mundo, assim. Mas a gente tem até brincado, assim, num grupo que eu tenho feito parte, né, de um programa de formação de lideranças, que ele diz mesmo isso, né, inteiras para humanizar o mundo. E aí a gente não coloca gênero nesse contexto, né, e sim uma necessidade humana da gente olhar mais para o outro, da gente se preocupar mais com o outro, da gente cooperar mais com o outro, né, num movimento, num ciclo virtuoso de colaboração, sempre cooperação. Sim. E sempre naquela ideia, né, que a gente fala muito, né, eu falo muito isso dentro da Colabore, falo muito isso aqui, a gente conversa muito sobre isso, que Sim. Pode ser que junto a gente ganha, os dois lados ganham, seja homem, seja mulher, todo mundo ganha. Né? O outro não precisa perder para eu ganhar. É o ganha-ganha. Se todo mundo se ajudar, a proposta é ganha-ganha. Exatamente. E é tão melhor, né? É muito melhor. Os sentimentos que esse processo gera, as emoções,
né? As crenças, os resultados são tão melhores para o corpo, para a cabeça, para a mente, para o bolso, né? E você pode extrair o seu potencial, você pode ser e fazer o melhor de si. E provocar também isso nos outros, né? A gente sabe e percebe isso em especial no ambiente organizacional, em posições de liderança, né? Onde o líder, o gestor, é responsável por engajar, por movimentar tantas e tantas outras pessoas, né? E isso muitas vezes é por meio da autoconfiança, né? Das nossas crenças. O outro vai, às vezes, repetir. E se o meu comportamento, o meu padrão, ele não é condizente, ele não é positivo, ele não é colaborativo, cooperativo, eu acabo denegrindo toda uma cadeia, né? Em casa, na família, no emprego, enfim. É muita coisa, assim. E falando de comportamento, né, Su? A gente traz isso dentro do ambiente organizacional, né? Aquele conceito de que a sua equipe é a sua cara, né? Ou seja, a equipe tem a cara do gestor, mas quando você amplia um pouquinho a sua visão de gestor para o conceito de líder, né? Eu sou líder na minha casa, eu sou líder no meu grupo de amigos, eu sou líder na minha igreja, eu sou líder, né, no meu grupo de WhatsApp, aonde você é líder, porque sim, todos nós somos líderes, todos nós, né? somos. Aquele grupo ali tende a replicar o seu comportamento. Você né? é uma influencer, né? Uma influenciadora, literalmente. um influenciador nesse contexto, né? Exato. Então, olha a responsabilidade, né? Para os nossos filhos, né? O que a gente está deixando para os nossos filhos? O que a gente está contribuindo com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho, né? Com os nossos relacionamentos? Quão afetivos e efetivos eles têm sido dentro desse contexto, né, Ney? E às vezes é inconsciente, né, Su? Às vezes a gente está tão enraizado ali, né? Naquela crença de que eu fui ensinada a rivalidade, a competição. Ah, Michele, mas eu sou uma pessoa boa. Sim, você é uma pessoa boa, mas você foi ensinada que era assim. Então isso está tão enraizado, você está tão no piloto automático, que às vezes você está replicando isso com seus filhos, com a sua equipe, com seus amigos e não está percebendo. E sem perceber. E aí todo mundo em volta sem perceber. Porque tá lá, né? A gente tem ali, em média, 5% de consciência dos nossos comportamentos. Então, conversas como essa aqui que a gente tem é para tirar dos 95 e trazer para os 5 e falar assim, presta atenção. Exatamente. Né? Presta atenção, é o primeiro passo para a gente ativar. Né? Sai, exato. Consciência, que até agora foi normal, foi natural, né? Foi automático. Tá tudo bem, é preciso prestar, tá tudo bem. Mas é preciso prestar atenção, né? Assim. Exatamente, fundamental, fundamental. Por isso, assim, que muitas vezes, às vezes até me perguntam, né? Assim, mas por que eu tenho que adotar isso na minha vida? Por que esse conceito é importante, né? Faz sentido para mim? Por que, né, isso toma, às vezes, uma proporção maior do que a gente? Porque, gente, sinceramente, é o certo a se fazer, né? Em um mundo onde que tudo está voltado para a diversidade, na nossa cultura, no nosso dia a dia, nas nossas convivências, a inclusão, esse olhar do coletivo, ele faz parte de uma atitude mais humana da nossa parte, né? Que inspire realmente, como a gente acabou de comentar, a colaboração, a cooperação, né, entre as pessoas. A gente sabe que resultados são muito mais sustentáveis e atingíveis quando a gente faz isso com um propósito, com uma essência, com um valor, né, que a gente vê nas coisas mesmo. E ver realmente que quanto melhor eu for e quanto melhor eu buscar ser, melhor vai ser o mundo que está na minha volta, né? Como eu já disse, certeza. É eu buscando a minha melhor versão em todos os momentos, né? Sim. E nesse sentido você constrói o seu mundo interior e você constrói o mundo que você quer viver. Porque quando eu entendo que com o meu comportamento, né? Não que eu não tenho o poder de mudar o outro, mas o meu comportamento tem o poder de influenciar o outro. Com certeza. E do que eu tenho me alimentado, né, Michele? Exato. Eu acho que a gente tem que se perguntar muito. Do que eu tenho me alimentado, né? Eu tenho visto programas de televisão que enriquecem a minha mente, o meu corpo, a minha alma, enfim, de alguma forma. Eu tenho me dedicado a olhar o meu lado mais espiritual.
eu tenho olhado, né, a qualidade das minhas relações, da minha relação familiar, da minha relação para com meu parceiro, para com as minhas amizades, no meu ambiente de trabalho, né? A gente fala muito assim, isso inclusive eu aprendi com você, né, da roda da vida. Essa roda, ela tá girando. Eu tô lendo conteúdos relevantes, eu tô participando de lives, né? Eu tô treinando, eu tô fazendo, né? Tô me formando. Eu não paro, né? Se eu não tô fazendo uma coisa formal assim, eu já tô lendo alguma coisa, eu tô vendo um filme que me indicam, porque eu quero crescer, eu quero ser melhor, eu quero crescer para mim mesmo. E que o mundo externo seja apenas um reflexo de mim, do meu interior. Exato. Né? Então, Exato. acho que é um pouco disso, para reflexão de todo mundo. E como é que a galera desenvolve isso, Suzy? O que Meu é Deus. preciso para viver uma vida com sororidade? Tá certo isso? Viver uma Tá. vida com sororidade? Acredito que sim. Eu acho, se eu puder até trazer uma analogia, assim, um pouquinho até com esse olhar de um ambiente organizacional, né? A gente usa muito para avaliação, em especial de perfil e pessoas. Que se chama, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse conceito do chá, que é um conjunto, né, de conhecimento, habilidades e atitudes. E agora, mais recentemente, eles têm utilizado uma terminologia que acrescenta mais 2 itens, que se tornou a palavra-chave. Né? E dessa palavra-chave, o V, ele vem dos valores, que foi muito do que a gente falou, né, até agora, assim. E o E vem das emoções, porque nós somos humanos, nós temos emoções, né? Então, Sim. trazendo, né, de forma analógica, assim, eu acho que quando a gente fala de conhecimento, por exemplo, né, o que eu posso fazer para desenvolver, para fazer isso na minha vida, né? O conhecimento primeiro de si, né, no processo realmente de autoconhecimento e a capacidade de, a partir disso, conhecer o outro também, a gente praticar a empatia, né? Quando eu olho o ponto de habilidades, eu ter essa vontade, né, um exercitar-me, vamos dizer assim, em relação em especial à escutativa, né? É um desafio para todos nós, viu? Eu não sei para vocês, né, mas para mim é um desafio bem grande. Eu adoro conversar, Não, adoro falar. Eu sempre falo que fisicamente, biologicamente, a gente foi preparado para isso. Porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então a gente deveria ouvir muito mais e falar muito menos. Mas, né, a gente foi treinado para ter 2 bocas e um ouvido, né? Adorei. A gente tem que reconstruir isso, né? Exatamente. Nossa senhora, essa foi boa até pra mim, né? Vou refletir depois disso, assim. Faz sentido. Acho que vai me ajudar no meu processo, sem dúvidas, assim, né, Mi? Mas, assim, olhando realmente isso, como você mesmo falou, a gente tentar... É um exercício, gente. Não é uma coisa natural nossa, porque é isso, a gente foi induzido, a gente vive, né, nessa forma, vamos dizer assim, de ser reativo nesse contexto, né? De alguém falar... Tá sempre na defesa, né? E de querer, às vezes, ter razão, ou às vezes inconscientemente a gente faz, enfim. Mas essa capacidade... Mas, de novo, tem a ver com a crença da rivalidade, né? Tem a ver. Volta lá atrás, né? E que daí tá tudo conectado, né? Eu brinco sempre que tá tudo conectado. Se a gente for olhar todos os contextos, os comportamentos... Eu tô fazendo agora um MBA de gestão de talentos e comportamento humano. E eu tenho levado a cada chapuletada, assim, porque eu falo, gente, a gente faz isso achando que é normal. E existe uma explicação teórica, técnica, para confirmar o porquê a gente faz, como a gente faz e da forma que a gente faz, né? Por isso a importância, assim, da gente exercitar isso diariamente, né? E ter uma capacidade, inclusive, de se autoempoderar e também para que automaticamente eu possa empoderar outras pessoas, né? Em especial outras mulheres, quando a gente fala da sororidade. Mas isso não limita, na minha percepção, isso eu brinco até que é uma teoria minha, né? Isso não limita ao gênero. A gente pode fazer isso enquanto humano e isso é muito mais valioso, né? Do que qualquer outra coisa. Em atitudes, porque quando isso vem como uma competência, né, Su? Tipo, começa a fazer parte de mim, eu não tenho filtro para homem ou mulher, né? Exatamente, não tem.
né? Simplesmente é o que a gente falou, é reativo. Mas quando é uma reação positiva, isso contagia, inspira, impulsiona as pessoas a fazerem e serem o seu melhor nesse cenário, né? Então, quando a gente olha assim, né, a questão das atitudes, por exemplo, né? Que atitude que eu tenho que ter, Suzane? Gente, vai lá e faz, entendeu? Repita até se tornar, né? Pratica, é dia a dia, orar e vigiar, como eu comentei, assim, é um desafio, gente. Não tem como a gente realmente fugir disso. E uma coisa que está totalmente relacionada a isso são os valores. A gente é aquilo que a gente acredita. A gente exporta, né, para o mundo ali fora tudo aquilo que está dentro, né, os valores, as nossas crenças. Então, assim, a importância da gente ter valores consistentes, né, que multiplique isso para as gerações futuras, né, para os nossos filhos, como você disse, né, no nosso ambiente de trabalho, e em todos os meios que a gente convive, né, e não distante de tudo isso, as emoções, né, nós somos todos cheios e fontes de emoções, né? Emocionais, né, somos seres racionais emocionais, né? É que infelizmente essa vulnerabilidade e emoção não é significativamente é voltado, né, para vulnerabilidade, mas quando a gente traz a vulnerabilidade como um tipo de emoção, ela não é negativa. Você pode trazer a emoção sob o ponto de vista da inspiração, né? Inspire as pessoas por meio dessa emoção, né? Por meio dessa sua crença, por meio desse seu propósito. Viva e tenha realmente histórias para contar, para compartilhar, para contagiar as pessoas que estão perto, né? Próximas a você, assim. Acho que e aí, é o quanto caminho. mais autêntico você é, né? Volta de novo, né? O caminho vai voltando, né? Quanto mais autêntico, quanto mais vulnerável, quanto mais verdadeiro, quanto mais você respeita seus valores, mais você consegue viver tudo isso de uma forma muito natural, né? Mais Quando leve. você trouxe que atitude vai lá e faz, né? É porque assim, se você tomou consciência, caramba, até hoje eu só competi a minha vida inteira, né? Nossa, olha a nossa pesquisa aqui. Nossa, eu sempre enxerguei a mulher como inimiga. Eu me sentia ameaçada por outras mulheres, né? Eu julgo as outras mulheres pela forma que elas agem. Eu julgo as pessoas vestem, porque elas agem diferente de mim, pela roupa delas, pela cor do cabelo. Eu julgo, sabe? Eu não ajudo outra mulher porque senão ela vai... Sabe, se você percebeu que tudo isso em algum momento fez parte da sua vida, minha amiga, muda. É só mudar. É só mudar. É coragem pra mudar. Só que assim, pensa assim, se você tem 30 anos, tem 30 anos que você age assim. Repete padrões. Que bom que você descobriu isso agora, né? E ainda tem tempo, gente. Um processo. Dá tempo. Um processo. Só que é um processo de mudança, né? Olha aí a importância do autoconhecimento, porque se eu tenho clareza de quem eu sou, de quais são os meus valores, né, Su? Entendendo o valor de uma forma bem simplista, como aquilo que você acredita que você não abre mão. Exatamente. Né? Isso tem que estar presente em todas as suas decisões. Com né? certeza, porque em tudo. Pessoas, por exemplo, não, eu tenho valor na minha vida, eu tenho valor. Empatia para mim é um valor, né? E aí, mas eu falo na prática, exato. Aí vem a incongruência, que é a minha luta aqui, pelo amor de Deus, pessoas incongruentes, né? Vamos treinar, gente. Treinar, repetir até se tornar. Colocar a Amy Cuddy fala isso, né? Sim, ela fala. Treinar até se tornar. Até se tornar. Fingir, então, assim, ela usa o termo fingir, né? E vale muito a pena, inclusive, né, assistir ela no TED. É fantástico, tanto ela quanto a Brené Brown. A gente também tem no Netflix, se eu não me engano, né? E olhando um pouquinho até essas questões, né, do feminismo e tudo mais, tem um livro que eu gosto bastante e ele até tem um TED, inclusive, dessa mulher aqui. Ela é uma nigeriana, é uma escritora bem conhecida. O nome dela é Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é fantástica, Deus, isso aí, né? E ela é uma mulher fantástica. Tem um TED dela também, vale a pena. Né? Quando a gente fala nas questões da sororidade, como eu pratico, né, Suzane, por exemplo, a sororidade, assim, compartilha, né, se você viu uma coisa boa, se você
lê um livro bom, se você teve uma experiência positiva, compartilhe com as pessoas, compartilhe com as mulheres que estão à sua volta. Isso pode ser um movimento realmente de inspiração, né? A importância também da gente ser um canal aberto, né? De praticar essa empatia, de apoiar outras mulheres por meio dessa escuta ativa e também dar voz, né? É importante que a gente também tenha capacidade de dar voz a elas. Dois, né? Voz. Lembrando sempre, né? 2 e 1 só. Dois eu gostei muito disso, né? E olhando sempre aquela coisa, busque, né? Sempre, assim, aconselhar e não criticar. Além do julgamento, tem a crítica, né? Que é a repetição daquele julgamento. É eu criticar, é eu dar peso às coisas, assim como a gente comentou ali no início, né? Que a gente dá peso ao feminismo, a gente dá peso daqui a pouco à sororidade ou alguns outros conceitos por falta de conhecimento, né? Conhecimento que eu digo claro, né? Conciso sobre determinado tema, assim, né? Agora, nesse momento de pandemia também, né, Mia? A gente tem visto muitas empreendedoras, muitas mulheres, que muitas vezes, inclusive, são provedoras, as únicas provedoras em casa, né? Fazendo artesanato, fazendo comida, entregando. Vamos valorizar, né? Valorizar, comprar produtos dessas empreendedoras locais. Tantos outros movimentos da própria, motivados, né, pela ONU Mulheres, pelas mulheres empreendedoras também, que tem a Trajano, né, do Magazine Luiza aí na frente. Tem a Karen que tá aqui, que ela é de um grupo que chama Mulheres que Indicam, que justamente estimula isso. Olha, né? que bacana. E você sabe que eu fiz essa pesquisa lá nos stories hoje, né? Então eu perguntei assim, ó, você incentiva o empreendedorismo feminino? 100% respondeu que sim. Ai, né? que coisa legal! boa. Então vocês já estão praticando sororidade, meu povo. Coisa boa. Coisa boa demais, né? Acaba também... Tá presente, né, no dia a dia. Sim, exatamente. E isso ajuda naquele mito que você comentou lá no início da rivalidade. Assim, não que é um mito, ele existe. Mas ele é quase que uma coisa inconsciente, né, na gente. A gente repete por meio dos padrões, das crenças deturpadas e coisas nesse sentido. Então, assim, isso ajuda com o processo de desmitificar, tirar o mito, né, realmente dessa rivalidade entre as mulheres. Exato. São mulheres apoiando outras mulheres, né, em todo de verdade, todo momento, né? De todo o coração, porque né? O que a gente vê em muitos momentos, Suzy, é assim, não, eu quero que ela se dê bem, mas não melhor do que eu. Né? Mas eu tenho que entender que se eu me dou bem, trago ela comigo, ou se eu fortaleço ela. Eu tava lendo alguma coisa esses dias, mas assim, que falava assim, minha chefe, né, pegava no meu pé, era assim, ó, a mulher era a melhor vendedora da loja, a top da vida, mas ela vivia falando mal da chefe dela. E falava mal, e falava mal, falava mal. Até que um simples dia, uma doutora, amiga dela, pegou e falou, olha, eu indico que você se posicione dessa forma, porque se ela crescer, ela vai te levar junto. Se você ajudar ela, se você fortalecer ela, ela vai te levar junto. E dito e feito, ela continuou repetindo padrões negativos e, infelizmente, acabou sendo desligada. Assim, essa é uma história real, sabe? Então, a gente vê como a falta dessa empatia, a falta da prática da sororidade, desse olhar mais humanizado das coisas, atrapalha a gente na nossa vida, no nosso crescer, no nosso desempenho, né? É importante fazer esse exercício diariamente, né, Mi? Quando você falou essa questão do compartilhar, né? Ler um livro, ver um vídeo, ver alguma coisa, compartilha, né? Coisas boas, notícias boas, conteúdos bons, né? Eu perguntei lá na caixinha de perguntas, você já tirou algum tempo para ensinar outras mulheres alguma coisa? Olha, né? que bacana. 89% respondeu que sim, né? Que legal. E olha que bacana isso, né? E você sabe que às vezes as pessoas me abordam aqui no perfil e falam, Michele, mas você tá entregando todo esse conteúdo aqui de graça? Tô, porque eu quero que todo mundo venha junto, sabe? Eu sou exemplo disso. Eu tenho produtos pagos? Tenho, mas tem muita coisa de graça, sabe? Gente, não é por nada, não. Mas assim, pra quem sabe, pra quem me conhece, principalmente as pessoas mais próximas, sabem. A Michele, em um momento bastante crítico, assim, né, do meu desenrolar, do meu desenvolver, do meu abrochar,
foi ela que me ajudou. E me ajudou de graça. De graça. Né? Por meio exatamente... Imagina que de graça. Olha tudo isso aqui que eu ganhei. Capaz. Mas é uma troca, é um mundo de trocas. Sim. É isso. E quando são trocas positivas, é isso, né? Hoje eu consigo te entregar um valor em troca daquilo que você fez por mim há 2 anos e faz há mais de 10, né? Numa amizade, num companheirismo, numa vida de sororidade que nós e outras mulheres pudemos vivenciar, né? Durante todo esse tempo, assim. E olha que legal, quantas pessoas estiveram com a gente aqui e ainda vão assistir esse vídeo depois, que a sua experiência, a sua vivência, esse bate-papo aqui vai poder ajudar ou despertar, acender aquela luzinha, sabe? Coisa boa. Com toda certeza. Que seja realmente, né, um caminho, uma luzinha ali para inspirar, né, muitos de vocês que tiverem a oportunidade de escutar, de ver essa live. Eu falo assim, o primeiro passo é o despertar. Depois disso, cabe a cada um, né, criar o caminho que melhor se adequa para você na busca do sucesso, na busca da realização, na busca da felicidade, porque afinal é o que a gente busca, né? É o que a gente busca sempre na vida. Ó, a Laís falou aqui, ó, existe uma outra moeda além do dinheiro, que é a amizade. E ela muito mais valiosa, muito mais. Nós somos provas disso, né? Dá pra fazer uma lista infinita. Pessoal, vocês têm perguntas, pode fazer aqui, ó. Aproveita a Suzane, a gente tem uns minutinhos ainda. Aproveita. Mas é real, né? Assim, como é gostoso perceber, pra mim foi muito gratificante, sabe? Perceber que a gente já vive isso, né? Na vida. Só tem, assim, teoricamente, só tem um nome bonito agora. Exatamente. Mas a gente já vive isso de verdade, né? E vendo aqui, nossa, eu chego até a me emocionar aqui, né? Vendo os coraçãozinhos, as pessoas entrando, comentando. A Poli, minha irmã, coisa linda, Dedê, a Japa, a Carolzinha. Viu o John também entrando, né? A Bel, meu Deus, quanto tempo! A Dai, maravilhosa, todos, né, gente? Isso né? Essas pessoas são a minha representatividade de sororidade na vida, entre recebimento, né, e prática. Óbvio, não deturpando, né, o feminino, na verdade, da palavra, mas são pessoas que eu admiro. Tia Andréia, querida, também aqui. Gente, pode fazer pergunta. O André perguntou aqui. Se tiverem perguntas, pode fazer. Coisa boa. Sabe muito essa menina. Fico muito feliz, né? Que gostoso poder compartilhar isso, né? Muito e assim, quando eu te chamei, você falou, nossa, mas... Né, será que eu vou ser... Por que eu, né? Borboletas do estômago. Né? Porque, assim, de verdade, isso não é uma teoria que você aprendeu e está replicando. Não. Né? Isso é seu, né? Só tem um nome bonito agora, mas é tão seu que vem de dentro, é natural, né? E é isso que a gente precisa desenvolver, né? Quebrar esses paradigmas de aprendi um conceito novo, agora vou levantar essa bandeira porque eu li ontem em algum lugar, né? Com certeza. Ele vem de dentro, né? Com certeza, ó, meu cunhado, Vanessa, gente, quanta coisa maravilhosa, né? Ai, muito que legal, delícia. Ele vem de dentro e ele tem que ser genuíno, né? Ele tem que ser de dentro para fora, para que realmente as pessoas percebam e repliquem essas boas, né, essas boas atitudes, assim, em todos os momentos. É o contágio social, né? Contágio a nossa social. Responsabilidade no contágio social, né? Exatamente isso, com certeza. Ai, coisa boa. Obrigada, né? Obrigada pela essa conversa, pela oportunidade, pela confiabilidade, né? Eu juro que eu fiquei bastante apreensiva, vulnerável, vamos dizer, a tudo isso. Você é maravilhosa, minha amiga. Mas fiquei muito feliz, assim, muito feliz. E eu espero verdadeiramente que esse conteúdo, de alguma forma, possa ser relevante para todos que nos escutaram aqui, para todos que vão, mais uma vez repetindo, né, vão poder escutar. Que eles sejam o início da caminhada para todos nós. Muito bom. Eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV. Então, quem tá vendo, quiser compartilhar isso com outras pessoas, né? Vamos junto, né? Eu quero falar muito mais sobre isso aqui. Então, que assim, essa turma que tá aqui agora possa começar esse movimento junto com a gente, né? Coisa boa. De falar sobre isso e falar de uma maneira certa, né, Su? Que foi a minha preocupação. Trazer o conceito
de sororidade, de feminismo, mas com a interpretação correta. Sem né? o peso, sem, né? Da coisa, sem o peso, sem o estereótipo, né? Sem o que muitas vezes a gente está vendo por aí, né? Que são coisas, conceitos que estão deturpados na sociedade. Então, e que muitas vezes a gente é multiplicador, isso, né, disso. De um conceito errado, porque a gente fica com a tal da única história, né? Exato. A gente escuta, replica uma única história, como se fosse verdade. Da história, como se ela fosse verdade. É importante que a gente conte outras histórias, né? Que a gente tenha outras histórias para contar nessa caminhada. Sempre. Com certeza. Minha amiga, muito obrigada. Vamos tirar uma foto oficial aqui. Vamos, depois você me manda. Não sei como é que tira esses comentários. Eu também nem vou mexer, porque senão vai cair aqui o negócio. Tá com o fone de ouvido. Tirei, não sei como é que tira. Mas ó, eu vi que a família tirou também, depois te mando. Show de bola. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Suzy, minha amiga, maravilhosa você. Obrigada por esse sábado à noite aqui, inspirador, né? Contagiante, como minha mãe falou aqui, é real. Coisa boa. Que a gente possa causar esses sentimentos em outras pessoas para aumentar esse time de pessoas bem informadas. Multiplicar, né? Que possam multiplicar isso aí. Coisa boa, que assim obrigada, seja. viu? Beijão. Até mais. Beijos. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até.